Fala galera, hoje é dia de Cruzada Infinita. Cruzada Infinita encerra a chamada Trilogia do Infinito, que foi iniciada em Desafio Infinito e seguida por Guerra Infinita. É uma história da Marvel, escrita pelo Jim Starlin e desenhada pelo Ron Lim no ano de 1993. Cruzada Infinita é o fechamento da saga de Adam Warlock, Thanos e as Joias do Infinito. Foi criada uma sequência espiritual, digamos assim, chamada de Abismo Infinito, mas além das referências, não é uma continuação direta. Em Desafio Infinito, os heróis se juntaram com o Adam Warlock para derrotar o Thanos, que tinha a manopla do infinito e desejava matar metade do universo. Em Guerra Infinita, os heróis tiveram que se juntar ao Thanos para derrotar o lado maligno do Adam Warlock, o Magus, que acabou preso no mundo espiritual da Joia da Alma. E em Cruzada Infinita é a vez de enfrentar o lado bom do Adam, a Deusa. Para entender essa história aqui, eu recomendo que vocês tenham lido as duas anteriores ou tenham assistido meus vídeos contando a história completa delas. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição. E antes de ir para a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição também. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o Adam Warlock junto da Guarda do Infinito, mas ele anda meio inquieto, sentindo que tem alguma coisa de errado com o universo. Nessa hora, ele se fecha no seu quarto para usar o globo místico e ir de encontro com a eternidade. Mas a eternidade acaba não dando muita atenção para o Adam, e quando ele volta, ele se encontra com a Deusa. Lembra que em Guerra Infinita ele tinha separado o seu lado bom e o seu lado mal? Então, a Deusa é a parte boa que foi expelida. Ela de imediato ataca ele, enviando o Adam de volta para o mundo místico. Nesse momento, ela vai atrás da Joia da Realidade, que estava com um guardião desconhecido, lembra? É revelado aqui que esse tal guardião era o próprio Thanos. E a Deusa consegue roubar a joia para ajudar no seu plano. Além disso, no final de Guerra Infinita, foi mostrado que foi ela quem roubou os cubos cósmicos do Magus. Ela conseguiu todos os cubos do universo, um total de 30. E nessa hora, a deusa, que era só um ser de luz, acaba criando um corpo físico para ela. Ela tem o objetivo de erradicar todo o mal do universo, e para isso ela começa a controlar as mentes de alguns heróis mais ligados à religião e ao lado espiritual, como a Sue Storm, o Demolidor, a Serpente da Lua, o Capitão América e por aí vai. Ela vai recrutando cada um e controlando a mente deles para que eles sejam os seus servos mais fiéis. Muitos heróis acabam sendo abduzidos. Como os cubos cósmicos não são tão poderosos como a manopla do infinito, a deusa precisa de um jeito de expandir esse poder para realizar os seus desejos. E para isso, com a junção dos cubos, ela acaba criando o ovo cósmico. Ela usa o seu poder para criar um novo planeta, chamado de Paraíso Ômega. E nesse lugar, ela cria uma catedral de adoração para ela, usando a Serpente da Lua, a portadora da Joia da Mente, como sua sacerdotisa. A deusa quer entrar no ovo cósmico para aumentar o seu poder e alcançar todos os seres do universo com a sua palavra e pregar a paz. Então ela pede que os heróis fiquem de prontidão caso tenha algum ataque dos infiéis enquanto ela começa a sua cruzada infinita. Os heróis da Terra começam a investigar o que aconteceu com os que desapareceram, e o Visão, junto com o Reed Richards, começam a entender que seja algo relacionado com a fé, já que todos os desaparecidos tinham isso em comum. A Guarda do Infinito também se junta aos heróis da Terra por causa do desaparecimento do Adam Warlock. Eles tentam entender o que aconteceu, até que de repente a Aurora, a irmã do Estrela Polar, começa a agir de uma forma estranha e dizer que ela precisa ir de encontro com a deusa.
O Reed Richards, o Visão e o Homem de Ferro vão junto com ela numa nave e chegam até o Paraíso Ômega, onde eles ficam frente a frente com a Serpente da Lua, que está protegendo a todo custo o ovo cósmico com a deusa dentro. Ela acaba enfrentando eles, dizendo que eles são os infiéis e que eles não deveriam estar ali, e que ninguém vai impedir os planos da deusa de acabar com o mal no universo, e manda eles de volta para a Terra. Chegando no quartel dos heróis, eles contam o que descobriram sobre os desaparecimentos e começam a discutir sobre os motivos da deusa. Alguns heróis acham que o que ela está fazendo é certo, afinal, na Terra mesmo não existe mais violência nem maldade depois que a deusa começou a agir. Em algumas partes do universo, até guerras entre raças alienígenas pararam. Mas outros sentem que existe algum tipo de coisa errada nisso tudo, que deve ter alguma consequência para isso. Afinal, o fervor religioso já causou muitos desastres na humanidade. O Reed Richards, o Visão e o Homem de Ferro vão até a Lua para encontrar o Vigia e pedir algum conselho sobre isso. Mas o Vigia faz o seu papel e se recusa a comentar sobre o caso, mas a gente vê que até ele sentiu uma ameaça por trás dos atos da deusa. O Adam Warlock consegue voltar do mundo místico que ele tinha sido enviado pela deusa. E assim que ele volta, ele vai ao encontro de Thanos para pedir ajuda nessa nova batalha. E bem nessa hora, outro personagem surge nesse mesmo lugar. É o Mephisto, um dos piores demônios da Marvel. Ele oferece ajuda e informações sobre os cubos cósmicos que nem o Adam e nem o Thanos não sabiam e sobre as intenções da deusa em usar eles. Mas por essas informações ele pede algo em troca. Ele quer que depois disso tudo um dos cubos cósmicos fique para ele, para realizar seus desejos de ter os poderes dele no mundo dos homens também. E mesmo o Adam ficando contra isso, o Thanos concorda com o trato e aceita a ajuda do Mephisto. Ele revela que para a deusa exterminar a maldade do universo, ela precisa erradicar os sentimentos das pessoas, tirar o livre-arbítrio, já que se existe o bem, é porque existe o seu contraponto, o mal, e vice-versa, sem o mal não existiria o bem. É tipo, sem o molhado não existiria o seco, sem o claro não ia existir o escuro. Deu pra entender? Tudo precisa ter o seu oposto, tipo yin e yang. Então, isso acabaria com a sensibilidade de espírito de todo o universo e tornaria todos em seres sem sentimentos. E é por isso que eles precisam deter ela. Os heróis também percebem que isso aconteceria com o universo, e para tentar entrar num acordo, o Professor Xavier tenta entrar em contato com a Serpente da Lua telepaticamente, mas ela não quer saber dos infiéis e acaba atacando o professor, deixando ele num tipo de coma. Isso claramente dá o sinal para que os heróis armem um ataque contra a deusa. Nesse momento, o Surfista Prateado tem uma crise de consciência e se rebela contra a deusa, voltando a ter o seu pensamento normal. E percebendo que ele foi manipulado, ele se alia aos heróis. O Adam Warlock dá a sua joia da alma pro Thanos, enquanto ele próprio entra no mundo espiritual para tentar convencer o Magus a ajudar nessa batalha. Mas eles têm um desentendimento pela rivalidade deles e acabam numa batalha onde o Adam Warlock vence, mas termina sem a ajuda que ele precisava. No espaço, o Surfista Prateado é encontrado pelo Thanos e junto dele eles pedem a ajuda aos heróis da Terra, que acabam se aliando para lutar contra a deusa. Os heróis armam um plano e partem para o ataque no Paraíso Ômega. O Surfista Prateado destrói as defesas do planeta enquanto o resto dos heróis atacam. É aí aonde começa uma guerra de herói contra herói. Todos se enfrentam e os fiéis da deusa estão sendo controlados de uma forma que quase matam os seus amigos em batalha. Enquanto isso acontece, o Thanos, que ficou junto com o Professor Xavier na sua nave, consegue localizar a deusa e se transporta para lá com o Xavier junto. Ele aproveita para atacar a deusa, mas nessa hora ela coloca o seu maior plano em prática.
Para erradicar totalmente o mal, ela começa a matar todo o universo, já que sempre que existir vida, vai existir o mal. Então para ela, essa era a solução mais lógica. Tudo começa a explodir, a matança pelo universo é gigante, todas as pessoas começam a morrer uma atrás da outra. Até que num certo momento, a deusa se dá conta de que aquilo não era real, que nenhuma daquelas mortes tinha realmente acontecido. Tudo isso foi um plano do Adam Warlock que saiu da Joia da Alma na testa do Thanos e aparece na sua forma de luz. Em contato com o ovo cósmico, por ele ser basicamente parte da deusa, ele conseguiu comandar que o ovo criasse essa ilusão. Ou seja, o universo experimentou a própria morte sem realmente passar por ela. Então a deusa ataca o Adam Warlock, mas ele comenta que um dos defeitos dos cubos é que eles não têm a capacidade de afetar a alma. E como ele tem o poder da Joia do Infinito, ele ataca a deusa. Ela abandona a sua forma humana e volta a se tornar um ser de luz, para atacar de um jeito mais eficaz o Adam Warlock. Isso gera uma grande luta entre eles, e com a ajuda das projeções mentais do Thanos e do Professor Xavier, mesmo em coma, os três juntam forças e atacam a deusa, e com isso derrotam ela de uma vez por todas. Quando ela volta para o seu corpo material, o Thanos usa a Joia da Alma que tá com ele ainda e aprisiona a deusa no mundo espiritual, o mesmo lugar aonde o Magus está preso. Depois de tudo resolvido, falta destruir o ovo cósmico, mas um pouco antes disso, o Thanos rouba um pedaço da força do ovo e transforma num pequeno cubo cósmico. O Adam destrói o ovo e todos os heróis que tinham sido abduzidos voltam ao normal. Todos voltam para a Terra e o universo volta ao seu ritmo normal das coisas. Inclusive, o Thanos revela que ele ajudou só pelo bem próprio, que esse poder do ovo cósmico em mãos erradas seria um incômodo para ele, e que quando ele tentar dominar o universo, o triunfo dele tem que ser perfeito. No final, a gente vê o Thanos se encontrando com o Mephisto para pagar a sua dívida, e ele dá aquele pequeno cubo cósmico que ele tinha conseguido. Mas assim que o Mephisto recebe, ele tenta matar o Thanos, só que o cubo não funciona. E o Thanos diz que ele prometeu dar um cubo, mas não um que funcionasse. E é desse jeito que acaba a história. A ideia do Jim Starlin aqui começou a ficar um pouquinho maçante, porque é a mesma receita de bolo das histórias anteriores. Mas a grande diferença aqui com Guerra Infinita é que a história levanta questões filosóficas. Seria correto perder o livre-arbítrio, mas conseguir a paz universal? Os fins justificam os meios? Levantando assuntos religiosos e de fanatismo dentro dessa HQ. E é por todos esses questionamentos que, na minha opinião, essa história é um pouquinho melhor que Guerra Infinita, mas ainda assim não chega aos pés que foi Desafio Infinito. Os heróis da Terra foram um pouco mais lembrados aqui do que na saga anterior, mas mesmo assim eles são praticamente descartáveis. O foco mesmo é o Adam Warlock, o Thanos e a deusa. Apesar do Thanos ser tratado aqui como um anti-herói, no final fica claro que as suas atitudes são mais egoístas do que só ser bonzinho. Com a HQ principal você vai conseguir entender bem a história como um todo, sim, mas para ter um conhecimento por completo mesmo de todas as ações e detalhes nessa história, é necessário ler Warlock and the Infinity Watch número 18 a 22 e Warlock Chronicles de 1 a 5. A arte é exatamente a mesma de Guerra Infinita, então minha opinião é igual à da HQ anterior. No geral, a trilogia é ótima, tendo um início magnífico e duas sequências não tão boas assim, mas de qualquer forma não são histórias ruins. A história foi lançada no Brasil só uma vez, igual às anteriores, em formatinho, e nunca foi relançada pela Panini, mas a gente ainda espera que venha algo por aí, ainda mais com o filme de Guerra Infinita chegando nos cinemas. Enquanto isso, você só encontra essa versão usada em sebos ou pela internet.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.